Portal do Consolador apresenta estudo produzido pelo Grupo Espírita Portal do Consolador, Juiz de Fora, Minas Gerais. Siga Portal do Consolador nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, divulgando a mensagem do bem. Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Hoje falaremos sobre, o nosso irmão Marcos Demário trouxe para a gente o lar e a educação da criança. Oi, Marcos, tudo bom com você? Tudo bem, Dulcinea, graças a Deus. Um prazer estar aqui com vocês no Portal do Consolador para mais um na Era do Espírito. E hoje, realmente, é um tema importante, porque vamos focar, no lar, a família, e isso é muito importante na educação. É verdade, porque afinal de contas, aquele núcleo ali, o lar, ele é que vai, inserir os primeiros ensinamentos e os mais importantes, que é essa educação moral que a criança necessita. Certo? Então, antes de eu passar a palavra para você, meu amigo, vamos aí fazer a nossa prece, aproveitar esse momento em que estamos sendo envolvidos por essa espiritualidade benfeitora que está conosco, agradecer todas as oportunidades que nós temos de aprender os ensinamentos de Jesus e tentar abrir a nossa mente, o nosso coração, para podermos receber estas informações e vivenciá-las. Pedimos aos nossos benfeitores que envolvam o nosso irmão Marcos Demário, que ele seja inspirado, intuído, para nos passar aí esses ensinamentos que nos trouxe com tanto carinho. E que nós também sejamos envolvidos para estarmos à disposição desses ensinamentos, para que a gente possa compreendê-los melhor. Então, vamos aí nos juntar no pensamento de alegria, de harmonia, para essa reflexão do momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, o nosso amigo aí, Marcos Demário, trouxe o lar e a educação da criança. A palavra é sua. Tá certo, Dulcinea. Bem, para a nossa reflexão hoje, nós vamos ter por base todo um texto, todo um comentário do benfeitor espiritual Emmanuel, através do querido médium Chico Xavier. Nós estamos trazendo aqui para o programa o livro O Consolador, uma obra muito importante de perguntas que foram dirigidas a Emmanuel sobre diversos temas, com as suas respostas, e entre esses temas está lá a educação. Hoje, especificamente, nós vamos ficar com a questão 109 dessa obra, O Consolador, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira. Foi dirigida a Emmanuel a seguinte pergunta: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E Emmanuel, então, responde. Então, vamos conhecer a resposta dele. Ele diz aqui: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Bom, ele começa já com uma afirmação muito importante e que é corroborada por todos os educadores, sejam espíritas ou não espíritas, a importância do período infantil para
educar, para que a criança, o futuro adulto, absorva princípios educacionais, morais e também comece a desenvolver todo o processo de aprendizagem. Continua, então, Emmanuel, agora ele vai explicar por que esse período da infância é tão importante. Então, ele diz aqui, até aos 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele, o espírito, e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Bom, vamos dar uma paradinha aqui nesta resposta do Emmanuel. Então, ele está nos informando que até mais ou menos os 7 anos de idade, isso tem uma variação entre os educadores, né? Alguns concordam até os 7 anos, outros dizem até os 6, até os 8 anos. Emmanuel está aqui nos colocando até os 7 anos de idade. O espírito, agora nós temos que fazer aqui uma pausa. O espírito. Essa é a visão do espiritismo, que todos nós, seres humanos, somos espíritos reencarnados. Como lembrava o José Herculano Pires, nosso grande educador, filósofo, escritor, jornalista, falar que a criança é um espírito reencarnado é uma revolução educacional. Muda tudo. Porque hoje em dia, as pesquisas sobre o desenvolvimento da criança são pesquisas genéticas. Embora se fale de desenvolvimento psicogenético, então, nós temos psiquismo e genética, na verdade, tudo está na genética, porque o psiquismo é considerado pelos grandes estudiosos como algo da matéria, neuronal, cerebral. Então, tudo está na matéria, ou seja, desenvolvimento neuronal, neurológico, com desenvolvimento biológico. E o espírito ficou aonde? Não ficou, ele simplesmente não existe. Para a ciência, não existe o espírito. Eu estou realizando atualmente estudos sobre a inteligência espiritual, e são psicólogos norte-americanos, principalmente, que têm desenvolvido essa tese, essa teoria da existência da inteligência espiritual. Mas, Dulcinea e queridos telespectadores, ninguém fala da existência da alma. Mas como pode inteligência espiritual sem alma? Espírito sem existência do espírito? A espiritualidade como algo neurológico, ou seja, biológico? Então, a ciência está muito longe do que o espiritismo está nos apresentando. Então, Emmanuel, ao falar aqui do espírito, ele só está aqui nos lembrando. Não esqueçamos, a criança que está na nossa frente é um espírito reencarnado. E, como ele diz aqui, traz, portanto, das suas últimas existências muitas lembranças. Mas, ao mesmo tempo, através da sabedoria divina, ele tem que passar pela infância aqui na Terra. Por que ele é obrigado a passar pela infância? Porque ele não pode se manifestar totalmente. Ele depende do desenvolvimento do corpo biológico. E como ele fica nessa dependência, é aí que ele, então, é flexível para receber a influência da educação. Mas Emmanuel fez uma advertência no final da fala dele. Vou repetir aqui. Olha só. Tá? A criança é mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Vírgula. Prestemos agora atenção.
se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Essa vírgula e esse se são muito profundos. Porque se nós temos pais que legitimamente bem representam o colégio familiar, nós temos outros que não representam. Muitas vezes por ignorância, é verdade. Apenas e tão somente por ignorância, por desconhecimento, mas outras vezes por uma culposa fraqueza moral. Então, lembremos desta advertência de Emmanuel. Mas ele continua, aqui a sua resposta à questão 109, no livro O Consolador. Vai nos dizer: eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Vamos dar mais uma paradinha aqui no texto de Emmanuel. Então, ele está falando que o lar é muito importante durante a infância desse espírito na nova encarnação. Por quê? Porque é no lar que ele recebe a influência mais forte para se edificar como um ser humano ético, fraterno, solidário, ou seja, transformar-se numa pessoa do bem. Esse é o trabalho do lar, é missão dos pais, é a competência da família. E Emmanuel, então, aqui ressalta o papel da mulher, a mulher mãe, porque a mãe é a primeira e a grande educadora dos filhos, desses espíritos vinculados a ela, ao pai e a toda a família. Vai completar agora a sua resposta o nosso querido Emmanuel. Vamos passar novamente a palavra a ele. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Esta palavra de Emmanuel está exatamente de acordo com o que os espíritos superiores nos dizem, tanto em O Livro dos Espíritos, quanto em o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a educação moral não for exercida pelos pais durante a infância dos seus filhos, depois, quando esses filhos se tornarem jovens, adultos, tudo que esse espírito está trazendo das existências passadas vai se refletir na vida dele. E aí, então, com a falha da educação moral, como dizemos atualmente, somente a vida para ensinar. Mas nós sabemos que aprender com a vida muitas vezes significa apanhar. E não é isso que nós queremos. A educação moral deve, na verdade, ser um antídoto para isso. Para que ele não tenha que passar por provas, por provações, muitas vezes rudes, como nos lembra Emmanuel, para aprender. Por isso que Deus nos dá aqui na Terra o período da infância. E mais do que o período infantil, nos dá o lar, a família, para que possamos ser educados, para que possamos ser corrigidos
e para que as nossas virtudes possam, então, ser estimuladas e se desenvolverem. Por isso, o tema de hoje que nós estamos aqui conversando, o lar e a educação da criança. Nós já falamos aqui, em outras edições do programa Na Era do Espírito, que a escola, ela não existe para substituir o lar. O professor, a professora, não existem para substituírem os pais. Precisamos nos conscientizar disso. Educação moral, que também pertence ao papel, à missão da escola, é prioridade da família. Ela precisa acontecer no lar. Temos que saber aproveitar esse período infantil, não apenas para fazer as devidas correções em nossos filhos, mas também para permitir que eles desenvolvam as virtudes. E esse deve ser o nosso grande foco, porque na medida em que a criança desenvolve as suas virtudes ou qualidades morais, ela sufoca, ela transforma os vícios, é automático. Então, a questão é a seguinte, vamos dar um exemplo aqui prático. Ah, minha filha é muito mentirosa. Ok, essa é uma constatação que você acaba de fazer. Ela mente muito, esconde a verdade. Bom, o que eu devo fazer para corrigir esse mau hábito, esse vício moral? Preciso começar a mostrar a ela que falar a verdade é que faz bem. Falar a verdade é que faz com que cresçamos espiritualmente. Então, vamos focar nisso. Ao invés de promover um monte de castigos, porque mentiu, vamos fazer como nos conta o Wallace Leal Rodrigues, esse querido companheiro espírita, lá no seu livro E para o Resto da Vida. A mãe chegou para o pai e disse assim para ele, olha, você tem que dar um jeito no nosso filho. Eu não aguento mais. Ele só apronta. Ele vive mentindo. Você precisa tomar uma providência. E o pai falou, tudo bem. Vou chamá-lo, vou conversar com ele. E chamou o filho. Filho, vem cá. Vem aqui na minha oficina. O pai tinha uma oficina, ele gostava muito de mexer com madeira. Tá vendo essa tábua, filho? Eu lixei, né? Eu cortei, lixei e invernizei. O que você acha? Não, ela ficou bonita, pai. Pois é. Quero combinar uma coisa com você, porque eu tenho recebido muita reclamação do seu comportamento. Vamos fazer o seguinte, toda vez que você mentir, toda vez que você aprontar alguma coisa, eu vou colocar um prego aqui nessa tábua. Né? Vou pregar aqui. Tudo bem? O garoto, tudo bem. Mais alguma coisa, pai? Não, era só isso que eu queria conversar com você. Tá bom. E o garoto foi embora. Passado um tempo, uns dias, lá veio a mãe. Mas você não conversou com o nosso filho, não? Você não conversou com ele? Meu Deus do céu, ele continua aprontando e continua mentindo. Calma, eu já conversei com ele. Calma que eu vou conversar de novo. Aí chamou. Filho, vem cá. O que é, pai? Lembra daquela tábua bonita, invernizada, que eu disse que ia colocar um prego nela toda vez que você aprontasse alguma coisa? Olha a tábua aqui. A tábua cheia de pregos. E agora? O pai tem que arrancar esses pregos. É justo. Tá certo. Mas eu só coloquei os pregos porque cada prego representa uma má ação, uma mentira sua. E agora? O que é que você me propõe? Bom, e se eu tirar um prego cada vez que eu fizer uma coisa boa? Ah, tá aí. Gostei dessa sua sugestão. Então, vamos fazer o seguinte. Todas as vezes que você fizer uma coisa boa, eu vou arrancar um prego. Tá bom, pai. Mais alguma coisa? Não, pode ir. Aí o garoto, querendo que os pregos saíssem da tábua, começou a fazer coisas boas e falar a verdade. E ficou pianinho, durante vários dias. E aí, então, o pai chamou de volta. Vem cá, filho, vamos ver a tábua? Ai, vamos. A tábua estava sem nenhum prego. Todos os pregos tinham saído. Puxa, pai, agora sim não tem nenhum prego. Que beleza. Eu fiz o que nós combinamos. Cada boa ação sua, eu ia tirar um prego.
E foi que eu fui fazendo isso ao longo dos dias, e aí agora está sem nada. Então tá bom, pai. Não. Não, tá bom, não. Como não? Não tem mais prego, pai. Mas os buracos ficaram. E a tábua era lisinha, bonitinha, envernizada, brilhando. E agora está cheia de buracos. E, pai, o que nós temos que fazer então agora? Bom, em relação à tábua, tem que ser lixada novamente, tem que ser envernizada, temos que tapar os buracos com massa, né? É isso daí. Para fazer isso, já sei, pai, ele nem deixou o pai falar. É só continuar a fazer coisas boas, não é? Verdade, né? Para a tábua voltar ao que ela era antes. Eu já aprendi a lição, pai, porque realmente a minha vida melhorou bastante. A mamãe parou de brigar comigo, eu não fiquei mais de castigo, a tia lá na escola também parou de brigar comigo, de reclamar. Pode deixar, pai, eu vou continuar fazendo coisas boas. E assim o pai cumpriu a promessa, né? Foi lá, tapou os buracos com a massa, lixou a tábua, envernizou e colocou o filho também para ajudar a fazer isso. Essa história é maravilhosa, porque mostra a importância do lar na educação moral dos filhos, que é o tema que nós estamos aqui refletindo hoje, a partir da resposta que Emmanuel deu à questão 109, lá no livro O Consolador, psicografia do Chico Xavier. Não percamos a oportunidade da infância para educar e para mostrar, olha como o bem faz bem, olha que como falar a verdade, olha que como deixar de aprontar faz bem para você e faz bem para todo mundo. O lar fica mais tranquilo, mais harmonia, não tem mais discussões, não tem mais castigos, não tem mais chamada de atenção. Lá na escola tudo começa a correr bem melhor, as notas melhoram, viu? Então, tudo isso é a educação moral no lar, aproveitando o período da infância. Com diálogo, bons exemplos, essa educação moral vai ocorrer de uma forma bastante natural. Obviamente, nós entendemos isso, que cada espírito é uma realidade. Existem aqueles mais difíceis, mais rebeldes? Claro que existem. Mas a educação moral tem que ser a mesma e promovida do mesmo jeito. Muito diálogo, muita compreensão, mas também com as devidas cobranças, para que ele entenda que fazer o bem é bom para ele e bom para os outros. Assumir as responsabilidades é bom para ele e bom para os outros. Onde nós vamos ter mais harmonia no lar e menos confusão, como nós temos assistido muito. E eu vou aqui só relembrar, então, a advertência que Emmanuel está nos fazendo a todos os responsáveis pelas crianças, especificamente aqui aos pais. Hoje em dia também muito aos avós, que tomam conta dos seus netos, né? Quando eles que essa educação moral, ela, de fato, ela pode acontecer, né? E com todas as suas boas consequências, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. O que nos leva aqui a ter que entender, à luz da doutrina espírita, o que é família, não é mesmo? Mas esse é tema para o próximo na era do espírito. Sabemos exatamente o que é família, o que é viver em família, cumprindo essa missão que Deus nos dá de sermos educadores dos espíritos criados por eles, e quando cumprimos essa educação, que é entendida pelo Espiritismo como educação moral, nós estamos, então, cumprindo essa missão sagrada para que esses espíritos, com maior rapidez, possam alcançar a perfeição. Bem, eram essas as reflexões que nós tínhamos, claro, e recomendando aqui, não deixe de ler aí a questão 109 e as outras que fazem parte do tema educação no livro O Consolador,
de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Diciné, então era isso que nós tínhamos a trazer aqui nas reflexões. Muito bom, né, Marcos? A gente vê aí a nossa importância, né? E a gente entende aí por que esses espíritos, eles vêm aí tão pequeninos, né? Para que a gente possa educá-los, para que a gente possa, através do amor que nós temos por eles, ensiná-los o caminho do bem. E eu gostei muito da história, né? Da tábua, né? Foi uma forma sábia do pai aí mostrar para ele o que acontece conosco quando a gente se desvirtua, né? Quando a gente prega mentiras, quando a gente faz maldades, quando a gente tem más ações. A gente fica aí todo marcado. E para que a gente modifique isso, nada como as boas ações que não só refletem internamente, mas também externamente, né? Porque aí a gente passa a ser aquele ser que vai viver mais levemente, vai criar mais harmonia no seu ambiente, né? Vai ter aí uma convivência de confiança e respeito com os outros. Então a gente vê, né, o que o bem faz, né? O bem faz muito bem para a gente. É muito bom, e é isso que a gente tem que mostrar, né? E é interessante a forma como o pai mostrou isso, né? De uma forma assim, não de brigas, não de castigos, mas mostrando como que se deforma, né? Por dentro, né? No caso, né? Como é que você está se deformando? E você não quer ser feio, você quer ser bonito. Então, ele se transformou porque a beleza interior, ela se sobressai sempre. É interessante isso, né? Eu estava aqui pensando. Marcos, muito obrigada, foi muito bom, né? Que nós possamos realmente entender essa importância, né, do lar na educação das nossas crianças, sejam elas quais forem, como você falou, né? Avós, pais, tios, né? Então, a gente te agradece, receba o nosso abraço carinhoso aí mais uma vez, né? É sempre muito bom a gente te ouvir. E aos nossos irmãos que estão conosco neste momento, aqueles que vão vir depois, que recebam essas vibrações, o nosso abraço carinhoso. E aí, meu irmão, meus irmãos, vamos agradecer, né? Porque só agradecendo mesmo a gente não pode deixar, né, de agradecer nesse momento por todos esses ensinamentos, por todas essas reflexões. Agradecendo mais uma vez ao nosso irmão Marcos Dermário, por ele ter aí trazido para a gente os ensinamentos, né? Através dos seus estudos, compartilhando conosco o seu aprendizado, que nós possamos entender um pouco mais desse amor que o Pai tem por nós, nos trazendo a oportunidade de estudo, de reflexão, para que a gente possa cumprir melhor a nossa tarefa de educar aqueles que estão conosco, a nossa tarefa de ensinar o amor, a fraternidade, a solidariedade. Que sejamos todos envolvidos, não só nesse momento, mas em todos, por esses benfeitores, pelos nossos mentores que estão sempre ao nosso redor. Que sempre nos lembremos de Jesus, que é o nosso modelo. Nós nos lembremos dos seus exemplos e que a gente possa levar isso aos nossos irmãos, nos momentos de dores, nos momentos de alegrias, mas nos percebendo enquanto espíritos imortais, que são muito amados pelo nosso Pai. Gratidão por mais essa reflexão, que assim seja. Então, meu amigo, mais uma vez, nosso muito obrigado, o nosso abraço carinhoso a você, aos nossos irmãos internautas também. Receba aí o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso convite para o nosso próximo programa na Era do Espírito.
Fiquemos todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.